Olá pessoal, olá gente amiga, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, ontem teve o evento lá em São Paulo, a assinatura do plano audiovisual, que tanto estávamos aí aguardando, né? E agora temos aí o pontapé inicial para que as coisas venham melhorar para os influenciadores, né? As contas pequenas principalmente. E vimos ali, né, a história contada e também a história que, de uma certa maneira, ela foi escondida, né? Vimos também que há muitos anos os filmes, né, os vídeos eles eram feitos e eles eram, de uma certa maneira, escondidos, né? Ou então apenas foram feitos, mas depois destruídos. Vimos também que, anterior a este governo, vimos muitas coisas a se esconderem, né? Muitas situações que era para ser ditas e não foram ditas, que não tem como a gente falar da vida sem falar da política, e não tem como a política viver se não haver, né, aí a vida em movimento. A gente sabe que a cidade é onde a cidade não dorme, né? A cidade não para, a cidade não morre, e precisamos criar cada vez mais uma situação aonde que nós vamos registrar não apenas para um movimento aí extremista e terrorista, mas também para que seja mostrado mesmo a história, né? E como nós somos Brasil, temos que mostrar a história tanto da brasileira como do brasileiro. Em outros vídeos eu falei ali sobre a gente tá chamando a Menezes, né? Vem, Menezes, pelo amor de Deus, venha, porque já sabíamos ali toda uma preparação, e não apenas para as grandes empresas, mas também para todos, porque todos nós fazemos parte, né, do nosso país e cooperamos de uma certa maneira, tanto pouco como muito, mas todos fazemos parte. Também estamos aqui muito felizes, né, porque a gente viu ali que o plano audiovisual foi assinado, e essas assinaturas, essas sanções, né, essa lei que fomenta não apenas a cultura, né, de São Paulo, mas também a cultura de todo o país. A gente viu ali não tô aqui querendo levantar bandeira para movimento eleitoral, porque esse não é o nosso ideal, né? Ou melhor, não é o nosso plano, vamos dizer assim, e consequentemente o plano foi assinado do audiovisual. Vimos ali, né, que a secretária Dora estava ali dizendo que por muitos anos, né, teve sim no Brasil, né, e eu acredito que desde 1948, 49, 50, né, teve ali sim a necessidade das pessoas estarem fazendo cinematograficamente, né, os registros do seu país, da sua cidade, do movimento, né, e se demorou um pouquinho no Brasil, e a gente não sabe, né, como ela mesmo indagou ali, que a gente não sabe o porquê dessa situação, mas que nos anos anteriores, no Brasil, uma coisa recente, nós vimos que realmente houve uma situação ali que por quê, né? Para que foi ali gravados vídeos, foram ali feitos o cinema em si, né? O filme em si, né? E, consequentemente, ele não foi cuidado, ele não foi conservado, e também ele chega, num certo momento ali, a ser destruído. A gente viu em vários momentos ali, em vários momentos da história cinematográfica no Brasil, que realmente houve ali lugares com grande número de filmes, né, gravados, de histórias cinematográficas que foram destruídas, né? Agora, o porquê que não se quis conservar isso, e ao mesmo tempo volta num tempo atual, que é o nosso tempo agora, com o governo passado, que se demonstra ali uma
uma super aquisição, né? A pessoa quer ter o poder desse núcleo, né? Ter o poder do audiovisual no Brasil para, consequentemente, nós vimos um país que passou, né? Ter esse movimento, né? Que teve, né? Esse movimento do extremismo, do terrorismo, né? Onde que nós abríamos ali o nosso vídeo, o nosso celular, né? Nosso simples celular ou também a televisão, e tínhamos ali mais sangue, né? Mais terror, desgraça, sofrimento, do que uma esperança, né? Porque o ser humano, ele só vive se tiver esperança, se tiver comodações, né? Se tiver ali uma situação onde que ele pode viver, né? Ter seus filhos, ter a escola dos seus filhos, o mercado que você vai, a segurança que você tem na sua cidade, no seu bairro. Inconsequentemente, se ele é rico, se ele é poderoso e se ele é emergente, mas que ele também, o lado pobre, né? O lado da pobreza. E nós vimos que esse governo anterior, ele trouxe o quê? Ele trouxe decadência, ele trouxe a falência, né? De muitas situações, e não só das indústrias, mas também das pessoas, porque morreram muitas pessoas, né, na Covid. Então, teve sim as falências dos órgãos também, vamos dizer assim, né, como a medicina traz. Mas a nossa ideia aqui é falar sobre o plano audiovisual, aonde que todos nós, que de uma certa maneira começamos a fazer vídeos, começamos a trazer ali nossas ideias, porque eu me recordo, isso aqui é uma coisa pessoal que eu vou dizer agora, quando nós entramos nos aplicativos que não tinha nome, a gente buscava de quem é esse aplicativo, de quem idealizou, quem que fez, quem que formou, e não nos tínhamos essa informação exata, né? Porque isso acarreta a transição de 2018, aonde foi pedido ali um recurso muito grande, muito alto, para que pudesse trazer para o Brasil a fortaleza do sentido audiovisual, né? Porque muitas das vezes o ser humano, ele, principalmente o trabalhador, como a gente sempre relata aqui no nosso canal, no meu canal eu sempre falo isso, que ele às vezes não tem tempo, né? Ele acordava cedo, ele ficava ali o dia inteiro trabalhando e depois ele tinha que voltar, tinha que ficar preocupado com o trânsito, tinha que ficar preocupado com o mercado que não abriu, ou que abriu, ou que não tinha aquilo, que não tinha isso, tinha que estar preocupado com o que ele ia comer, porque ali o nutricional, né? Quando você olha assim para uma embalagem, você vê ali o nutricional, ele não trazia para você ali uma situação onde que a nutrição, né, seria suprida em certa alimentação. Então, assim, a gente viu caos no nosso país, a gente viu uma situação totalmente triste, totalmente errônea, né? Então, um país que por anos foi aí, de uma certa maneira, esquecido, né? Vamos esquecer o Brasil, vamos deixar o Brasil lá quieto, em berços, dormindo, né? Porque aí vários outros países, como a gente viu na história, se aproveitar do país, retirar. A gente lembra aí da derrama, a gente lembra da Confidência Mineira, a gente lembra de todas essas situações onde que um governo anterior, ele não vem trazer a continuidade, o marco temporal, né, das coisas. Ele vem apenas, vai ali, ele fala, porque uma população acaba não tendo essa situação de entender a sua política, de entender o seu regimento democrático, e não entender por que chegou aí, por que existe a democracia, por que existe um presidente, por que existe os parlamentares, por que existe o judiciário. E, se aproveitando disso, vem um governo que entra, e ele não entra sozinho, porque a gente vê que houve aí a CPMI de 8 de janeiro, ainda vamos ter muitas situações a acontecer, apesar que a gente se depara gravemente com as fake news, a gente se depara gravemente com a situação distorcida. Às vezes a gente até assiste uma programação, às vezes a gente até assiste uma situação ali que
dei uma cortada aqui no vídeo, espero que não tenha atrapalhado. A gente até vê ali uma situação onde que quer se esconder a história, né? Quer eliminar aquela parte social, né? Aquela parte social e cidadã que traz, né? Aí a história do povo, mas a história do povo distorcida, a história do povo sofrido, a história do povo que não quer que o inglês vê, né? Que a gente tem essa ideologia de antes, né? Ah, tá fazendo isso para inglês ver, né? Tá fazendo uma coisa só para inglês ver. E que a gente via que realmente, né? Ali era uma maquiagem, tinha ali todo um arsenal teatral, vamos dizer assim, não que uma trupe, vamos dizer, né? Porque a trupe ela começa, né? Eu fiz oficina de teatro, depois eu fiz curso no Aracibalabalian, e a gente viu que existia muito isso, né? De maquiar. Eu vou mostrar uma coisa ali bonita, ali não chega a ser uma ostentação, mas chega a ser um parâmetro, digamos assim, legal por causa da Constituição que existe, né? E não vamos deixar de existir porque existe a democracia. Então, consequentemente, a gente vê essa coisa de mostrar, né? Eu vou mostrar uma coisa que está bonita, mas nos bastidores, quando a gente vê nos bastidores, tem aí o sofrimento, tem a fome, tem a pobreza, tem a miséria, tem a cidade que tem as emendas promulgadas, mas ela não é repassada como ela deveria ser repassada. E a gente vê dentro de uma prefeitura, a gente vê dentro de uma governadoria, a gente vê dentro de uma confederação a situação dizendo assim, não, porque tá tudo bem, porque o povo ele não tem esse conhecimento, então a gente vai entregar aquilo que que é como se ele tem o seu valor, né? Mas é como se aquela figura pública, né? Ela vem trazer uma outra descrição, né? Um outro entendimento de que aquela população não entendendo, aquela população que não vai atrás dos seus direitos, aquela população que não lê a sua Constituição, que não quer ser soberana, que não quer viver essa particularidade da sua cidade, do seu país, ele se esconde, né? Muitas das vezes eu falo isso, que se esconde atrás do trabalho, porque o trabalho é cansativo, você tem que acordar cedo, você às vezes não se alimenta direito, você não dorme, aí chega final de semana, você vai participar de um evento, né? Nem que seja um churrasquinho, né, na sua casa, mas também você vai num clube, você vai numa praça, você vai em alguma parte, algum ponto turístico, né? Ou então você viaja e acaba que isso vira uma rotina, né, cansativa, porque existe ali a parte que não está sendo compensada, né? Tanto a parte nutricional como a parte intelectual, a parte de descanso também, né? Do descanso. E a gente vai vendo que direitos fundamentais eles vão deixando de lado, né? E não se preocupam mais nem para o inglês ver, né? Eu vou fazer ali uma situação porque eu tenho que depois isso daí vai ser auditado, né? E a gente viu o mensalão, a gente viu o Caixa 2, a gente viu várias situações no país onde que muitas das vezes realmente as decisões monocráticas ela mais maquiava do que ela mostrava, né? E isso tudo a gente só vai entender, a gente só vai ter noção do que realmente acontece quando a gente olha para dentro do Congresso Nacional, quando a gente olha para Brasília, quando a gente olha para dentro do Congresso Nacional, quando a gente olha para os parlamentares, né? Para as figuras políticas que mais elas fazem maquiar aquela situação que ela é errada, mas para parecer certa, como muitas das vezes foge, né, inconstitucionalmente. E a gente vê nas sessões deliberativas, né, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado, que existe a inconstitucionalidade sendo ali aplausiva, tendo quórum, tendo plenário, tendo pleito, né, e não resolver, né, até hoje, até agora em outubro de 2024, não resolver. Mas, graças a Deus, a gente tem aí, né, graças aos nossos também governantes, porque foi bem claro que toda a nossa história,
desde 94 para cá, quando eu me conheço como cidadã, né? Quando tenho ali meus 13, 14 anos, eu me reconheço como cidadã, que eu tenho meus deveres também, não só meus direitos, como meus deveres. E a gente vê que isso é recente, né? A gente está aí em 1994, a gente vê uma moeda sendo única no nosso país, uma moeda sendo forte, né, para que o brasileiro saia da miséria, enquanto os parlamentares patrocinadores essas figuras políticas faziam era diminuir isso, né? Por isso que existe a pobreza, por isso que existe a miséria, por isso que existe aí toda uma volta, né? Voltou para trás, vamos dizer assim, né? Não é uma devolução, é uma volta, né? Voltou para trás e a gente não tem que voltar, a gente tem que ter devoluções, mas não voltar. Então, quando a gente vê ali os parlamentares, né, como eu rotulo no meu canal, eu vou sempre falar assim, né, e espero não falar mais, porque a gente está tendo aí o evento do G20 social, né, que a gente vai ali reconhecendo o P20, que é o Parliament 20, que ele vem falar sobre os parlamentos do mundo, né? Como a gente viu a Unesco unindo todos os juízes do mundo, né? E vendo ali a democracia depreciada, todos ali reconhecem que tem que haver uma nova governança. E aí volta, né, no marco temporal da assinatura do plano audiovisual, que a mídia ela estava mais desinformando, mais caluniando, mais difamando, mais fazendo falsos testemunhos de pessoas, né, de coisas, de governança, e tinha um plano para isso, né? Não tinha um plano, não, tinha uma ideologia para isso, tinha uma estatística, né? Uma coisa que eles queriam cantar a vitória, né? Mas que a gente sabe que foi o golpe, mais uma vez, o golpe imperfeito do passado, ele vem novamente. Só que ele vem maquiado de que as pessoas estão muito sofridas, que as pessoas estão realmente elas estavam, porque eles mesmos fizeram isso. E a gente às vezes vê ali um recalque, mas também a gente vê ali um sofrimento interno dessas pessoas, mas só que esse sofrimento, ele não traz arrependimento, né? Esse sofrimento, ele traz mais ódio, mais caos, mais perturbação, mais situações ruins, tanto para as cidades como para o Brasil inteiro e a nível mundial, já que ele lá fora é reconhecido como um país forte, um país rico, um país que tem uma estrutura dinâmica, mas que quando a gente vai olhar atrás dos bastidores, a gente vê pobreza, a gente vê fome, a gente vê pestes, né? A gente vê aí uma situação aonde que um país já tinha erradicado várias doenças e essas doenças voltam, né? E tudo uma dinâmica que acontece. Então, assim, eu estou muito feliz, né, por ontem ter assinado aí. Eu queria ter feito o vídeo ontem, mas acabou eu não fazendo. Mas hoje eu estou aqui, né? Então, assim, a gente chamou tanto a ministra Menezes, né, que ela veio, né? Ela ela estar. E vamos agora. Então, são cenas para os próximos capítulos. Agora, a mídia ela tem regulamentação, sim, mas a gente sabe que, infelizmente, nós que estamos aqui na cidade, nós que estamos no bairro, nós que estamos na periferia, ainda não chega de imediato, né? E foi uma das coisas que o presidente da República atual, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse que enquanto acontecer leis dentro do Congresso, né, leis vigentes, leis que já têm que serem executadas, demorar 5, 10, 20 anos para chegar na população. Né? Então, isso foi falado, que quando acontecesse o que acontecer em Brasília, todas as cidades teriam que ir ali reportar, né? Tinham que ir ali mostrar que aconteceu lá, aconteceu aqui. E muitas das vezes a gente viu, né, como eu sempre assisti a TV Câmara, a TV Senado, isso não é de agora, isso desde dos meus 14, 15 anos, e quase todas as pessoas assistiam, né, o Jornal Nacional, que antes era o Jornal Oeste, o Jornal da Tupi, e que passava, de uma certa maneira, para nós aquilo que estava acontecendo lá no Congresso, mas que virou piada, né? Virou sarcástico, né? Virou uma situação totalmente ao contrário daquilo que a população deveria se
tornar, né, juiz, porque todos nós somos médicos, todos nós somos juízes, né, e todos nós somos administradores. Isso daí é uma coisa natural do ser humano, mas que muitas das vezes as pessoas, quando falavam contrário a um grupo, a uma rede, a uma situação, as pessoas eram caladas, ou as pessoas, a gente viu que na época da ditadura, muitas pessoas foram presas, teve assim, pessoas que foram para fora do país, né, que foram expulsas do seu próprio país, porque tinham ideologias diferentes daquela máquina automática, né, que a gente sabe que ela existe, mas ela não tem discernimento, ela não tem compreensão, ela precisa de pessoas que têm autonomia, né, elas precisam de pessoas que venham controlar essa máquina. E a gente viu o exemplo ali do ministro, esqueci o nome dele, que ele estava esses dias falando no Bom Dia Ministro, se eu não me engano. Esqueci o nome dele, ele foi governador de São Paulo. Depois eu coloco aqui na descrição. E ele falou que ele tem um sobrinho que é médico, e ele conversando num final de semana, eles estavam conversando, e ele falando assim, olha, eu tenho ali uma situação onde que as crianças estão nascendo com problema no coração, e a criança, ela nasce, e ela não dura ali 2, 3 dias, ela já morre, né? Então, o ministro, ele pergunta para ele, né, pro parente dele, fala assim, mas o que deveria mudar? Ele falou assim, o que acontece é que a criança nasce na maternidade e ela fica ali na UPA, porque não tem de imediato uma situação onde que vai fazer essa operação, que vai colocar uma válvula pequenininha, ele mostrou ali falando, né, e que salva essa criança. Essa criança, depois que ela faz essa operação quando pequenininha, ela vive, né, normalmente depois. Ela só nasceu sem essa funcionalidade aí, né, sem essa situação. E o que a UPA fazia? A UPA recebia aquela mãe grávida, né, que tinha feito pré-natal, obviamente, e ela acaba tendo aquele filho nasce e precisa fazer essa operação e não fazia essa operação. Então deixava a criança morrer. Deixava a criança morrer como se, né, ninguém tinha que fazer nada, porque a máquina, né, dizia assim. Então ele falou assim, mas o que nós precisamos? E ele, como governador de São Paulo na época, ele perguntou e o parente dele falou assim, nós precisamos apenas dessa operação. E nessa operação ele vai usar uma válvula. Tá cortando aí o vídeo, que toda vez que eu começo a falar uma coisa, ainda infelizmente essa regulamentação não chegou, né? Então acaba que fica atrapalhando aí. Então, voltando, né? Ele precisava apenas de um lugar onde que fosse operar essa criança e colocasse essa válvula. E ele perguntou, quanto que é uma válvula dessa? E ele falou, uns 10 mil reais. Ele falou assim, e 10 mil reais? E essas crianças estão morrendo por causa de 10 mil reais? Então, ele vai lá e faz uma manutenção na lei, aonde que libera esses valores para que esse médico, assim que recebe essa criança, essa mãe, né, tem esse parto, e esse nascimento, e já tem aí a operação aonde que essa criança não vai morrer. Então, assim, a gente vê um exemplo como que o Brasil ele olha, né? Se você tem condições financeiras, você é alguma coisa, e se você não tem, você não é. Mas a maquiagem é o quê? A emenda promulgada, como eu sempre falo, ele é o dinheiro. Ele é o recurso que vem para sua o recurso que vem para sua cidade, para determinadas situações. E o que acontece? A máquina que está por trás, que é a máquina da corrupção, ela vem desviar, né, essas emendas promulgadas, mas ela mostra ali para a mídia, ela mostra ali naquela cidade, né? Eu vejo o exemplo da minha cidade, que os jornalistas vão ali, né, com aquele deputado, na época deputado, agora ele é senador, e ele vai ali, e quando desce o avião dele ali, né, com pousa o avião dele, aqueles repórteres vão perguntar para ele, e aí, trouxe o dinheiro? Ele apenas fala, sim, trouxemos o dinheiro, que é as emendas promulgadas. E então, quando esse governo entra e volta à diplomacia, ele traz ali a situação de que
agora tem que mudar essa nova governança, tem que haver uma nova governança, né? A velha governança tem que ficar para trás, porque as coisas evoluem, a situação muda, né? As pessoas, tem mais pessoas no mundo, né? E acaba que ele ali vem participar do G20, e participando do G20 vem o P20, que é sobre a nova governança. E a gente vê na mídia as pessoas falando, porque vai mudar tudo, porque não sei o quê, fazendo com que o povo que já é sofrido, que ele foi lá passar a mão na cabeça dele, né, foi lá dar os tapinhas nas costas, para dizer que isso, que aquilo outro, até ajudou de uma certa maneira, e agora traz essa situação. E essa situação ontem, né, a gente viu com a assinatura do plano audiovisual, que é para regulamentar. Então as pessoas não vão poder trazer informações e muito menos sátiras, muito menos situações aonde que a gente sempre via. Isso aí acontecia muito no SBT, né? A gente via muito as pessoas ali satirizando as pessoas, porque eles estão fazendo errado mesmo, que isso, que aquilo outro. Mas no fundo, ele não trazia uma posição de que aquilo era errado. Ele apenas distribuía, né? E ganhava muito dinheiro com isso. E quando a gente vê que é um exemplo, né? Que não existe só essa emissora de televisão, mas quando a gente vê, né, as outras emissoras também indo nessa carruagem, indo nesse trem, indo nessa fórmula, né, a população ela acaba aceitando que as emendas promulgadas, esse dinheiro que veio para a população, não fique com a população, fique com as pessoas mais, como que fala assim, porque que a gente via muito isso, né? Porque fulano é doutor, o fulano é isso, é aquilo outro, né? Como se ele não pudesse ser aquilo também, né? Como se ele não pudesse também ser um doutor, também ser um advogado, enfim. Mas a gente também vem depois ver que vem uma outra particularidade, que as pessoas falam assim, não, você pode ser de qualquer jeito. Então as pessoas acabam não se formando, a gente começa a ver que o grau de intelectualidade, quando vai pegar ali as faculdades e ver, porque a faculdade tinha bastante, mas o que estavam fazendo com isso, né? Como que estavam elaborando isso? E aí a gente volta de novo o governo, trazendo mais faculdade, mas também que seja uma faculdade onde que tenha uma maior grau de rendimento, né, de resultados. Não adianta só fazer uma faculdade e a faculdade não te trazer esse âmbito, né? Não, que eu estava vendo, né? Muitas pessoas estão em cargos hoje porque elas estão em cargos porque ela tem um curso superior, mas quando você vai ver o curso superior dela, não tem nada a ver com o que ela está fazendo. Né? Então não é especificado, né? Não tem uma ciência, não tem uma determinação. Então, quando vê toda essa depreciação, né? Quando a gente pega aí toda a depreciação da democracia e se reúnem e falam, não, chega, agora chega, porque senão daqui a pouco vai ser o caos, e já estava no caos, né? O caos é super abundante aí. Então chega a regulamentação, né? A regulamentação já existe, né? A gente viu que desde o final de 2022 existe a lei fake news, né? Que é criminoso, mas agora não tá só a fake news, mas também todo o audiovisual, né? Porque muitas das vezes a maneira que você fala, a maneira que você interpreta, a maneira que você demonstra, né? As pessoas, a gente sabe ali, eu não me formei em publicidade, propaganda e jornalismo, mas quando a gente entra na faculdade, a gente percebe que a persuasão, né, que são aqueles flashes que você coloca na mente do ser humano, ele como a situação que ele tá, né, é um pouco psicodélico, né, um pouco psicótico, né, também, para fazer aquela pessoa, como a gente rotulava, né, robôs programados para dizer amém, mas eram seres humanos, que ele tá ali no automático, ele tá fazendo aquilo, mas parece que ele não tá ali, parece que, enfim, né? E toda essa persuasão, ela vem trazer o que aconteceu no país, né? O que aconteceu no país. E hoje a gente vê aí que não é só você
e votar, né? Não é só você ter uma consciência, mas você saber que as emendas promulgadas, elas mexem com a sua vida sim, que a política mexe com a sua vida sim. Então, mas aqui, apesar que o meu canal fala sobre política, hoje eu venho falar sobre isso, né? Sobre a regulamentação, né? De nós que somos conta pequena, regulamentação das contas grandes. Eu sempre falava assim, poxa vida, a conta pequena, muitas das vezes ela está informando mais, ela está trazendo mais informação, ela está trazendo mais discussão, né? Aquela polêmica está sendo trazida mais para que resolva a situação, enquanto a máquina aí dos fake news, a máquina do sangrenta, né? Terrorista, extremista, ela está ganhando mais, porque o algoritmo, quando você mexe no algoritmo, o algoritmo ele quer o quê? O algoritmo quer demanda, oferta e demanda. Então, se eu tenho demanda, eu tenho oferta. E o que é oferta? Oferta são as pessoas que vai assistir esse vídeo, né? Por isso que muitas das vezes ali o próprio aplicativo ele fala o que você quer assistir, o que você quer ver, né? E hoje ele tem mais esse direcionamento sim, porque muitas das vezes aquele carrinho ali de vídeos, né? Que você fica ali, você assiste um, você assiste o outro, você assiste o outro, e os vídeos, aquelas pessoas elas já tem um estúdio, ela já tem ali uma história, né? Ela já tem ali um tempo que ela mexe com aquilo, e aí vem a persuasão. E eu não concordo com aquele artista, com aquele cantor, né, que ele é a onda do momento, né? Ah, agora tá sendo falado isso, eu vou por isso, né? Ah, tá sendo falado aquilo, eu vou por aquilo, porque eu tô ganhando com isso e isso que importa, né? E não é assim, né? A gente sabe que as ideologias existem, elas são livres no nosso país, mas tem que haver sim a consciência de que até onde aquilo é favorável. Às vezes, para você tá rindo da desgraça dos outros e não tá percebendo que por muitos anos atrás, há 20 anos atrás, eu fazia isso. Eu assistia um vídeo, né? E ele tinha muito ali risada, era muito sarcástico, mas quando hoje a gente olha aquele vídeo, a gente vê que estava maltratando uma pessoa, estava fazendo bullying, estava desfazendo da mulher, né? Estava desfazendo do negro, né? Do preto, né? Então, quando a gente vê isso, né, com mais consciência, né? Então, por isso a preocupação, quando é criança, as etapas da infância, as etapas da adolescência, até você chegar à fase adulta. E às vezes você chega na fase adulta, mas você ainda não é um adulto, você ainda está naquela situação onde que você está indo pela onda do momento. E muitas das vezes você ir pela onda do momento, ele não apenas te faz errar, como também os seus erros, as suas escolhas, ela vai aí, consequentemente, mexer com você, né? Mexer na sua vida, na sua estrutura, onde você está. E quando a gente vê ontem, né, a assinatura do plano audiovisual que regulariza agora, a gente vê que, por mais que a plataforma muitas das vezes fala, não, a gente tem uma diretriz, a gente tem uma norma, a gente tem uma regra, e que a gente via que tanto faz, tanto fez ter aquilo, né? Porque as pessoas continuavam recebendo vídeos, e quando elas recebiam vídeos, elas às vezes nem assistiam o vídeo, para falar a verdade, porque estava falando ali que o vídeo era engraçado, alguma coisa, alguma mensagem, e acabava que essas pessoas passavam esse vídeo para frente, né? Passava nos grupos de família, nos grupos de trabalho, e um vídeo que você passava para frente, né? Um vídeo se transformava em 10, que depois se transformava em 1000, que depois se transformava aí, praticamente estava rodando o mundo, né? E quando você ia olhar mesmo a íntegra daquele vídeo, que realmente estava falando aquele vídeo, a gente via ali que era uma desgraça, né? Que era uma tristeza, e toda maquiada ali como se fosse uma coisa boa. Então é isso, pessoal. Eu estou muito feliz pela assinatura ontem, né? Do plano audiovisual. E a gente viu ali pessoas de ideias diferentes, né? De situações diferentes, porque há um cuidado também da gente falar, né, da oposição, porque não existe oposição, não existe opositores, existe pessoas que estão democráticas, que estão ali não para serem inimigos,
não para serem, para ter haver uma disputa, né, de que não, porque vai ter que ser desse jeito, vai ter que ser daquela maneira. Não, às vezes a minha opinião ela é diferente da sua, mas às vezes as duas opiniões juntas, ou entrando num acordo de que é melhor que seja de uma maneira ou de outra, né? E que seja universal, e que seja não só no meu país, mas como que o outro país também vai ver, né? E também o que eu tenho, que o país, outros países de fora têm que chegar e falar, não, você, a gente está nesse país, a gente tem que respeitar esse país. Então, eu assim, agradeço primeiramente a Deus, né? Agradeço também a ministra Magalhães Menezes, agradeço o ministro, o ministro não, o vice-presidente da República e os outros ministros que estavam lá, a secretária, enfim, né? E tudo isso a gente vê que, por mais que o cinema chegou no Rio de Janeiro em 1948, 49, 50, aonde que vai fazer a população ter essa engrenagem do cinema, do teatro, né? De todo esse startup também, que depois a gente viu aí que tem startup, o pessoal tá muito massa, a gente vê aí que eles estão assim, eles se atualizaram, tá muito top, não é utopia, tá muito massa mesmo, tá muito legal. E agora a gente vai ver aí um Brasil sorridente, alegre, mas que não vai ficar com os tapinhas nas costas e muito menos com a faca na mão atrás das pessoas. Então, eu agradeço muito por tudo isso, que a gente chegou até aqui. Meu canal é bem pequeno, meu não tem um estúdio ainda, não tem uma situação, mas eu espero que isso venha nos ajudar, né? Eu tô aí com 802 inscritos, a gente vê aí que a plataforma fala várias coisas, mas também a gente vê uma plataforma que, no Brasil, né? Porque a gente não sabe lá fora exatamente, que lá fora fala de um jeito também, e depois a gente vai ver que, né, também tanto faz, né? Então, quando a gente vê pessoas tendo mais força quando elas estão lá fora, mas elas estavam aqui dentro do Brasil também, isso daí é uma coisa que vai se regulamentar. A gente tem mandado ideias, né, também, todo mundo tem que participar, porque às vezes o que você está falando é uma coisa que a gente também precisa falar, né, por isso que tem aí o G20 social, onde que você entra na plataforma, você consegue ali colocar a tua opinião do jeito que você quer, né? Não importa o jeito que você vai falar, né? Não importa o jeito que você vai falar, você falando é que importa. E daí depois você vai colocar todas as coisas em ordens, né? Para que haja um progresso. Então, é isso aí. Eu agradeço a todos vocês. Continue curtindo, comentando, participando. Manda bastante comentários mesmo. Às vezes eu vou lá no estúdio e eu vejo que os comentários, assim, eles ainda estão meio, né, não é sobre o meu canal, né, sobre realmente o que está acontecendo na política, e a gente sabe que é nós que mudamos isso, tanto com o nosso voto, mas também com a nossa atitude, porque é que eu sempre falo, né, não adianta você gostar de um político e seguir a agenda. Seguir a agenda não é nada, você tem que seguir os planos dele, né? Qual que é as ideologias que ele está fazendo. E a gente vê muitas das vezes o político na lacração, o político lá rindo da cara da população, e a população tá lá, like, 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 não é assim, tá bom? Beijo, forte abraço, tchau, até a próxima!